me falar quais atitudes vocês querem também que sejam avaliadas, ou que vocês vão avaliar, porque na realidade vocês vão avaliar isso, não sou eu. Tá? Então aí depois eu discuto com vocês, eu pego um dia para a gente discutir como é que a gente vai fazer isso, quais pontos vocês acham interessantes, né? Talvez coisas que vocês colocaram na live também, tá bom? Então, vamos lá. Antes de eu mostrar a tela, o que a gente falou até agora em química? Da variação de entalpia. Isso, variação de entalpia. A gente já tinha falado sobre densidade, concentração comum, título. Isso. Basicamente isso. E agora, no segundo bimestre, a gente está falando sobre o quê? A variação de entalpia. A gente falou de solubilidade. A gente falou de solubilidade. Lá, isso, lá no primeiro bimestre a gente chegou até a falar de solubilidade. E agora, no segundo bimestre, a gente está falando sobre variação de entalpia. Isso. Que tem a ver com o quê? Com exotérmico e endotérmico, é isso? Isso, exotérmico e endotérmico, que tem a ver com calor, não é? Uhum. Alguém está com dúvida até aqui, gente? E também com a solubilidade. Agora o que a gente está falando em si não vai entrar muito na solubilidade. Com solubilidade, agora não. Embora que o calor interfere na solubilidade. É que assim, o calor interfere na solubilidade. Peraí, gente, acho que eu acho que mas a solubilidade não interfere no calor. É meio assim, é louco, né? Química é muito doido. Seu áudio está travando? Ah, tá. Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo? Sim, professora, eu estou ouvindo normalmente. Então tá. Então, gente, a última coisa que nós fizemos foram os exercícios, né? Aí, o mouse fugiu, deixa eu pegar aí. Agora deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, vocês estão vendo essa parte aqui? Sim. Tá carregando, professora. Então, tá. Pronto, agora foi. Tá carregando? Ah, tá. Então, o que a gente viu, vou voltar aqui um pouquinho. A gente chegou a ver essa parte aqui? Eu fiz com vocês? Sim. Sim. Então, eu fiz aqui com vocês e a gente fez até aqui, né? Sim. Que a gente fez e vocês acharam o valor de Y aqui, beleza. Então, aí na sequência... Peraí, professora. Fala, sua linda. Isso aí foi o que a gente imprimiu? Oi? Isso aí foi o que a gente imprimiu para fazer exercício? Isso. Ou foi o que a gente fez na aula? Isso é que a gente fez na aula. A atividade avaliativa eu ainda não... Aliás, eu fiz com vocês e vocês entregaram. Aí tem a segunda, né? Tem a segunda atividade avaliativa, que na realidade vai ser da matéria que eu vou começar agora. Que assim, entalpia é muito grande, gente. Tem muita coisa, tá? Então, eu estou tentando arrumar uma almofada aqui atrás das minhas costas, gente. E ela entrou. Onde ela entrou? Ai, deixa eu me encaixar. Tá. Então, vocês lembram aqui? Alguma dúvida? Professora, eu não lembro disso. Você não lembra disso? Então tá. Eu acho que imprimi, professora. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer esse daqui para a gente ir para o próximo. Então, nesse caso aqui, a gente tem esse gráfico. Isso aqui é um exercício que está no livro de vocês, tá? Está no livro didático de vocês. Aí aqui está dizendo, sabendo que a transformação A até D, aí olhando aqui no nosso gráfico, a gente está vendo que o A está aqui, ó. Né? O A está aqui. A transformação é A indo até D, aí o D está aqui embaixo. Por isso que eu coloquei essa flecha descendo, porque a transformação, a gente pegou essa reação, que é A se transformando em D, e essa transformação está no gráfico. Então, A se transformando em D. Tá? Aí o exercício está dizendo o quê? Que essa transformação, que a variação de entalpia para essa transformação é esse valor. Aí coloquei no gráfico. Então, de A até D, a variação de entalpia é menos 70 kJ. E é menos 70 por quê? Em segundo C. Porque ele está... Ele está descendo o gráfico.
Isso, Porque é exotérmico. isso, porque é exotérmico, que está descendo a flechinha, está descendo o gráfico, perfeito. É isso que eu quero que vocês gravem. Flechinha para baixo é sempre perda de energia, então é sempre negativo. Né? Das minhas flechinhas aqui, a única flechinha que está para cima é essa. Essa é a única variação que vai ser positiva. Tá? Todas as outras são variações negativas. Aí a gente tem aqui para achar o Y. Então, a gente tem a fórmula que é variação de entalpia, é produto menos reagente. Aí, olhando aqui nessa reação, a gente tem que o produto é o D e o nosso reagente é o A. Tudo bem? Sim. Então tá. Nessa fórmula aqui, quais valores, olhando aqui no meu gráfico, eu já tenho dessa fórmula? A gente tem o do delta. Isso, a gente tem o delta, que é o menos 70, perfeito. E o produto inicial? Vamos lá. O produto é o não, Y. não. É o reagente, né? Isso, reagente. O produto, quem que a gente tem? É o Y. Todo mundo concorda? Que o produto é o biquinho, que é o Y? Então, aqui o produto é o Y. Aí, menos o nosso reagente. O nosso reagente, quem que é? 10. É o 10, é o A, né? Então, como ele aqui ele é positivo, eu não preciso colocar parênteses, né? Então, eu já coloco ele direto aqui. Aí, agora a gente só faz aqui a gente resolve, né, a nossa equação de primeiro grau. Então, gente, uma coisinha. O Y e o menos 70 não vão sair do lugar. Quem vai sair do lugar vai ser quem? Vai ser o menos 10 aqui. Então, o menos 10 vai para o outro lado. Então, como é que vai ficar? 10 menos 70 igual a Y? Ou Y igual, Aí vai ficar Y. igual Pode 10, falar, Rafa. Vai ficar Y. igual 10 menos 70. 10 menos 70 ou menos 70 mais 10, né? Então, vou colocar do jeito que você está falando. 10. Faz do jeito certo. Não, do jeito que você está falando tá certo também. Porque Tá ele bom. aqui ele tá negativo, ele passa para o outro lado, ele fica positivo. Aí, o 70, como ele não saiu do lugar, ele continua. Perfeito, Rafa. Nesse caso aqui, a ordem dos fatores não altera o produto, não. Né? Então, aí a gente tem uma dívida de R$70. A gente tem uma dívida de R$70 e tem R$10. Aí a gente paga 10 e continua devendo quanto? 60. Então, continua devendo 60. Então, Y é igual a menos 60. Menos 60 kJ. Calibrar. Então, a gente já achou o resultado. Tem uma forma mais complicada de resolver isso, mas o exercício, ele resolve de uma outra forma, que eu ainda não expliquei para vocês, que é a lei de Hess, que é a última coisa de termoquímica que eu vou explicar, tá? Então, depois eu falo. Mas, quando a gente dá para resolver de uma forma mais simples, né? Vamos, então, aqui tá facinho, a gente fez a continha usando a fórmula e já deu certo. Dúvida aqui, pessoal? Não. Professora, você vai colocar isso depois pra gente copiar? Porque eu tava copiando do gráfico. Pode copiar. Aí, enquanto você copia, então a gente conversa aqui. Olha, aqui o exercício ele estava pedindo só isso mesmo. Ele estava querendo saber o valor de Y. Todo mundo concorda comigo? Sim. Só que se eu quiser achar o delta H1, o delta H2 e o delta H3, eu consigo? Consegue? Então, quanto que vai dar o delta H1? Vamos lá. Vocês me falam, eu coloco o valor aqui. Você já quer o resultado ou a conta, professora? Não, vamos fazer o resultado. Aí, se alguém não entender, a gente fala para eles como é que foi. Deixa eu ver. Então, o produto é o 30. Então, 30 menos 10? Isso, Aí, 20. isso, mais 20. Então, eu estou escrevendo com mouse, tá, gente? Minha letra tá uma beleza. Então, aqui deu mais 20. Alguém não entendeu porque deu mais 20?
Eu não entendi, professora. Não entendeu? Então, que é assim, que a gente tem a fórmula, tá? A fórmula é o ΔH, que é, o delta chama variação e o H é entalpia. Entalpia é energia na forma de calor. Tá? Então, nessa parte de termoquímica, a gente fala a energia na forma de calor, a gente chama de entalpia. Aí o símbolo é o H. Aí como é que a gente calcula a variação de entalpia? Ou seja, o quanto de energia está sendo recebida ou está sendo perdida, né? Porque é justamente a gente está vendo transferência de calor. Alguém ganha e alguém perde. Tudo bem até aqui? Uhum. Sim. Então, a nossa fórmula é produto menos reagente. Então, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Isso aqui é a nossa fórmula. Tá? Aí, quando a gente tem aqui a flecha, eu estou falando desse delta aqui. Então, a gente tem a flecha. Como é que eu descubro quem é produto, quem é reagente? Então, o bico da flecha sempre vai ser o nosso produto e o bumbum da flecha vai ser o nosso reagente. Então, usando aqui nessa fórmula, então, o que, que a Ana fez? Produto menos reagente. Então, ela fez 30 menos 10, que deu 20. Ah, entendi. Entendeu? Aí uma outra dica, gente. Vocês estão vendo que a flechinha está subindo? Se a flechinha está subindo, vai ter que dar positivo. Então, significa que está ganhando. Então, a gente pode analisar esse gráfico aqui em termos de dinheiro, que talvez facilite a nossa vida. Então, a gente pode pensar que eu tinha 10 reais e eu acabei ficando com 30 reais no final do dia. Então, quanto de dinheiro eu ganhei para no final do dia eu ficar com 30 reais? Eu ganhei 20. Sim. Então, a flechinha, ela sempre está dando para a gente o resultado de quanto a gente está ganhando ou perdendo. Então, a gente vê, eu tinha 10 reais, aí no final do dia eu fiquei com 30 reais, significa que eu ganhei 20. Professora, Oi. esse exemplo que a gente copiou agora, que deu 60, daria para a gente fazer essa lógica também? Dá para fazer essa lógica. Então, porque assim, eu tinha 10 reais, Uhum. certo? Eu tinha 10 reais. Eu acabei perdendo 70 reais, não foi? Sim, Então, eu acabei perdendo 70 reais. Então, qual foi o final da minha dívida? Quanto que eu fiquei de dívida no final? 60. 60. Então, dá para a gente pensar assim também, Ah, tá. tá bom? Então, a gente sempre consegue pensar desse jeito. É melhor ganhar, né, do que perder, né? Ficar com 30 reais de dinheirinho no final do dia é melhor do que ficar com 60 de dívida no final. Com certeza. Não é? Então, tudo bem até aqui? Então, deu para entender porque aqui deu mais 20. Sim. Então, vamos lá. O meu ΔH2, quanto que vai dar? Menos Posso apagar 40. menos 40? Posso apagar esse daqui, gente? Pode. Sim. Então, vou apagar, tá? Então, eu sei que não está pedindo, mas é sempre bom a gente pegar e fazer, porque aí a gente tira a dúvida de alguém que está com dúvida em coisas que para a gente é fácil, mas para o colega ele ainda não tinha entendido, né? Aí todo mundo fica entendendo e a tia Zélia fica feliz. Então, vamos lá. Você está falando que é menos 40? Ana? Isso, professora. Porque vai ser menos 10, menos 30. Isso. Então, menos 40. Ou seja, aqui está dizendo quanto que perdeu, né? Perdeu 40 reais. Porque você tinha 30. Opa. Quanto que perdeu? Foi quanto que perdeu. Isso. Olha eu louca. Você tinha 30 reais na sua mão e ficou com uma dívida de 10. Então, quanto você perdeu? Você perdeu seus 30 e mais 10, né? Uhum. Então, perdeu 40 reais no final. Tá dando para entender assim, gente? Usando o dinheiro fica mais fácil ou fica mais difícil? Fica mais fácil. Eu gosto de usar dinheiro, até com vírgula, dinheiro fica mais fácil. Se tiver complicado, vocês me falem. E agora, o nosso ΔH3, quanto que é?
Lembrando que o Y é menos 70, que a gente já tinha Mas quanto H3 é o último aqui embaixo? Isso, esse último aqui. Vai ser menos 70 menos 10? Só que lembra que tem a regra de sinal, né? Aí então vai ficar... Pera, vai ficar 60 também? Peraí, professora. Fala. Não Vai era dar pra ser menos menos 60? 50? Oi, oi, oi. Fala, Natália, fala. Ah, não, esquece. Não, fala o que você... Então, vamos aqui. Se alguém tiver com dúvida aqui, a gente vai fazer. Então, vamos lá. Eu fiz errado, então, porque pra mim era menos 50. Então, vamos fazer. E tem uma coisa que eu não quero deixar ninguém com dúvida, porque depois a dúvida fica na cabeça e vocês não conseguem me entender mais. Então, vamos lá. Então, estou fazendo esse daqui. Então, quem é o nosso produto? Menos 70. É o menos 70. Então, tá aqui. É menos 70, que tá uma beleza. Aí tem o menos da fórmula, né? Esse menos aqui, esse menos aqui. Uhum. Aí a gente tem que o nosso reagente é o quê? Menos 10. Menos 10. Menos 10. Isso aqui é um parênteses, tá, gente? Aí vai ficar, o menos 70 continua menos 70. Aí, opa! Aqui é 60, né, gente? Então, A Natália tá certa. eu acho que tá Olha, ficando louca. não, quem tá louca sou eu. A Natália tá certa, eu que tô louca. A Natália é certa e eu doida aqui, deixando a menina confusa, gente. Como é que pode? Então, aqui, a gente fez aqui é menos 60, certo? Que a gente tinha descoberto. Aí, aqui, menos com menos deu mais. Aí, vai dar mais 50, menos 50, você tá Ô, certa? professora, Oi. desculpa interromper, mas é que a Vitória não tá muito bem, ela tá passando mal, então ela teve que sair da Da aula? aula. Tá bom. Ela pediu Aí pra vai... mim te avisar. Obrigada. Obrigada, Nada. Gabi. Então, aqui deu menos 50. Certíssima você, Natália. Eu que estava louca. Tudo bem, gente? Professora, eu não entendi que deu menos 50. É a regra sinal, né? Isso, porque a menos com menos deu mais. Aí você tinha uma dívida... Menos 50? Oi? Da última vez que tipo, você somou um número negativo com um número positivo, deu negativo. Mas deu negativo, ó, deu menos 50. Ó, vamos pensar. Mas, tipo, você falou alguma coisa que... É que você não escreveu, porcaria. Mas é que Fala. você falou alguma coisa do 30 com menos 10, aí deu menos 40. Ele aumentou ao invés de diminuir. Sim, porque aí, se os dois números forem negativos, a gente soma. Aqui, a gente tem o quê? A gente tem um número negativo e outro número positivo, né? Porque aqui virou mais 10, porque menos com menos virou mais. Uhum. Né? Aí você vão pensar. No termo de dívida, depois eu vou para a matemática mostrar lá. Então, você tem uma dívida de R$60. Aí você paga 10, você continua devendo quanto? 50. 50, tá? Então, quando a gente tem positivo e negativo, a gente vai usar a subtração e vai permanecer o sinal do número maior. Então, quem é o número maior? É a sua dívida. Então, a gente subtrai e permanece o sinal do maior aqui. Entendi. Tudo bem? Uhum. Então, a gente encontrou aqui que é menos 50. Alguma dúvida aqui, gente? Não. Não? Então, aí eu vou mudar de tela. Aí eu venho para cá. Se vocês não estiverem conseguindo enxergar, eu aumento, vou tentar aumentar aqui. Aí, isso daqui tá lá no Google Class, tá, gente? Eu deixei acho que em Word, eu coloquei, acho que em PDF também. Tem lá para vocês, aí não precisa copiar, vocês podem imprimir e colar, ou a forma que vocês vão organizar a matéria
tá? Isso é de organização de vocês. O que eu quero depois são os exercícios, tá? Que vocês fotografem os exercícios e postem no Google Class, depois lá na nota atitudinal. A matéria, isso daí, vocês vão organizar da melhor maneira possível para vocês conseguirem estudar, tá? E eu coloquei para vocês terem base para ter o que estudar e também para me perguntar, tá bom? Então, não precisa... Oi. Professora, sobre a nota atitudinal, a gente vai postar só as atividades que a senhora passou no Google ou esses exemplos que a senhora passa na aula também? Então, o que vocês vão postar são os exemplos da aula, mas os exemplos da aula eu coloco toda a matéria lá no Google Class. Uhum. Então, tem a primeira matéria que eu passei de variação de entalpia, né? E essa daqui também está lá no Google Class, essa matéria aqui. Está em material, está em atividade e na parte de material. Mas se vocês não conseguirem encontrar, vocês me pedem que eu envio no grupo de vocês. Mas está lá, tá, gente? Uhum. Tá? Então, deixa eu só dar sequência aqui, porque eu tenho que explicar coisas para vocês conseguirem fazer a atividade que está postada lá. Mas é claro que assim, se vocês ainda tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp, tá? Então, gente, é assim, ó. Vamos relembrar. Aqui a gente está falando de entalpia padrão de formação. Então, isso daqui está querendo dizer o quê? O que isso está querendo dizer? Eu não vou ler essa parte aqui, não. Eu já vou direto para o nosso exemplo, tá? Aqui está dizendo que alguma coisa está sendo formada, tá? Então, aqui eu tenho a minha flechinha separando reagente de produto. Então, quem está sendo formado aqui é o meu produto. Então, é isso que está querendo dizer aqui, tá? O que está sendo usado como reagente? Estão sendo usadas substâncias simples no estado padrão. Então, aqui, estão sendo usadas, substâncias simples. O que é substância simples? A gente já falou disso, lembram? Aqui só tem... Só tem um elemento. Isso, só tem um elemento. Então, substância simples só tem um elemento. No estado padrão, então, toda substância no estado simples, no estado padrão, o valor dela é 0. Tá? E aí, vocês não precisam decorar quem está no estado padrão ou não, porque o exercício vai falar isso para vocês. Tá bom? Ok. Aí a gente tem o hidrogênio, ele só tem uma substância simples, então tá no estado padrão, então quanto que vale o hidrogênio aqui? 0. 0, então ele vale 0. A gente tem aqui o enxofre, que é o cristal dele rômbico, ele também está no estado padrão, então também é 0. E aqui a gente tem o oxigênio, também substância simples no estado padrão, é 0. Então, aqui é 0. Então, substância simples é 0. Esse valor aqui da variação de entalpia, ele foi encontrado, ó, em laboratório, foi encontrado experimentalmente. Então, eles juntaram o hidrogênio com enxofre com oxigênio para formar o ácido sulfúrico, para formar o H2SO4, tá? Então, fez isso daqui. E eles foram lá e pegaram esse valor, pegaram essa temperatura, tá? Aí eles conseguiram calcular isso porque eles pegaram o valor. Então, quanto que eles obtiveram? Tá aqui, menos 813,8. Então, se é negativo, essa variação de entalpia é o quê? Exotérmica ou endotérmica? Exotérmica. Pode repetir, por favor? Porque meu pai resolveu ligar um carro muito barulhento aqui. Tá, é que é assim, então a gente tem aqui que é 0, 0, 0, aí formou uma substância. Quando formou essa substância, no laboratório, os cientistas conseguiram pegar essa variação de energia. Eles colocaram o termômetro lá e eles conseguiram captar essa variação de temperatura, né? Aí eles descobriram que para formar o ácido sulfúrico, então é menos 813,8. Aí eu perguntei, se essa minha reação é endotérmica ou exotérmica? É exotérmica porque é menos, né? Isso, é exotérmica porque é menos. Então, gente, o que o exercício ele deu pra gente? Aqui, se a gente for ver.
a gente tem que substância simples é 0, e tem que a variação de entalpia deu 813,8. Eu consigo descobrir o valor do ácido sulfúrico com os dados que eu tenho aqui? Se a gente pensar naquela fórmula que a gente fez aqui, ó. Sim. Porque aí a gente já teria o valor, né, o valor que vai dar a entalpia e o valor dos reagentes. Isso, o valor dos reagentes. Então, a gente consegue descobrir quanto que é o produto? Sim. Então, aí, vamos lá. Consegue. Então, tá aqui, ó. Então, o que que eu fiz aqui? Eu usei aquela reação, a gente transforma num gráfico. Tá? Quando vocês pegam... A gente consegue transformar no gráfico. Mas precisa, tipo, é necessário, ou a gente pode simplesmente pegar os valores lá e... Não precisa, não é necessário. Mas assim, igual, deixa eu ver, segunda-feira da semana passada, vocês tiveram uma aula do Centro de Mídias. Aí a professora lá, ela usou um pedaço do caderno do aluno que vocês têm, segundo bimestre. Aí, embora que eu acho que ela ainda não chegou, mas tem um exercício lá no caderno do aluno, que eu vou chegar com vocês nisso, é que assim, o que acontece? Eu tenho que contextualizar tudo para chegar naqueles exercícios, né? Por quê? Porque vocês perceberam que no caderno do aluno não tem conteúdo, né? Só tem exercício. Sim. Então, o conteúdo a gente tem que explicar para contextualizar vocês. Então, aí é assim. Então, não é que precisa, mas, às vezes, o exercício pede. Então, tem um exercício lá que pede. Então, aí eu tenho que mostrar para vocês como é que é. Então, aí eu tenho aqui, ó, esse gráfico, a flechinha está descendo. Vocês estão vendo? Sim. Aí tá ruim para vocês visualizarem aqui, mas quando vocês olharem no Google Class vai dar para ver. Só que, ó, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, é o que está antes da flecha. Aí a gente tem a flechinha, que está aqui descendo, e a gente tem o H2SO4, que é o que está aqui na frente da flecha. Aí, por que eu coloquei flechinha para baixo, gente? Alguém pode me dizer por que eu coloquei flechinha para baixo? Porque é isotérmico. Porque Fala, Rafa. Eles são negativos também, não são? Isso, Eles porque é exotérmico, que está perdendo energia. Então, a minha variação de entalpia, ela é para baixo. Ou seja, o meu produto, ele vai ter menos energia do que os meus reagentes. Por isso que a flechinha está para baixo. Perfeito, é isso aí. Aí, se eu tivesse a reação não, minto. Se eu tivesse o gráfico, aí eu conseguiria calcular o valor de X, ou seja, achar quanto que vale o H2SO4, aquilo que a Ana tinha falado, né, de substituir na fórmula. Né? Então, a gente tem aqui a fórmula, aí a gente substitui, porque a gente já tem o ΔH, né? Tá aqui. Aí, o H2SO4 a gente não tem, ele é o nosso X, e aqui os nossos reagentes, como eles são substâncias simples, é 0. Aí veio aqui, aí a gente tem que menos 813,8 kJ/mol igual a H2SO4 menos 0. 0 é 0, né? Então, a entalpia do H2SO4 é igual a menos 813,8 kJ/mol. Uhum. Tudo bem até aqui, povo lindo? Sim. Então tá. Sim. Aí vamos para o próximo. Que aqui a gente está falando de entalpia de formação. Aí só para dar uma contextualizada para a gente entender melhor. A gente está unindo três substâncias para formar uma só. Por isso que é entalpia de formação. A gente está formando um produto. Tá bom? Aqui eu tenho um exemplo parecido com o outro. Tá? Aqui a gente tem H2, que é substância simples também, que também vale 0. Deixa eu apagar isso aqui. Porque, na realidade, isso aqui é uma lousa, né? Que eu uso com as outras salas. Então, assim, substância simples, vale quanto? 0. 0.
Substância simples, vale quanto? 0. Talvez tenha gente preocupada assim, nossa, tem um meio aqui na frente, o que eu vou fazer com esse meio aqui na frente? Isso aí é balanceamento. O balanceamento eu vou trabalhar com vocês depois, tem até um simuladorzinho que a gente vai brincar um pouquinho, aí eu explico o balanceamento para vocês, tá? Não precisa ficar preocupado com isso agora, tá? Então, eu só quero que vocês entendam o que está acontecendo. Na frente do H2 não tem número nenhum. Se não tem número nenhum, significa que tem um número 1 invisível. Tá? Então, é o quê? É uma molécula de H2 reagindo com meia molécula de O2 para dar origem a uma molécula de água. Tá? É isso que está aqui na nossa reação. Mas se vocês não entenderam esse meio aqui na frente, não se preocupem agora, gente. Tá? Eu vou explicar isso no tempo oportuno. Então, aí aqui, ele está falando aqui 1 mol de água. Então, o que é 1 mol? É porque tem um aqui na frente, ó. Tudo bem? Uhum. Então, aí aqui, 1 mol de hidrogênio reagiu com meio mol de oxigênio para formar 1 mol de água. Aí aqui é igual ao anterior, né? Aí a gente tem que, experimentalmente, os cientistas, eles obtiveram o valor da variação de entalpia dessa minha formação aqui. Então, queimar o hidrogênio, né, reagir o hidrogênio com o oxigênio, vai formar água, vai liberar isso de energia. Vocês já ouviram falar que tem carro movido a hidrogênio? Sim. Sim. Então, no carro movido a hidrogênio, eles colocam água num lugar, aí acontece a hidrólise, ou seja, eles pegam, tem uma forma, né, que eles quebram essa água em hidrogênio e oxigênio. Aí o hidrogênio, ele é um gás inflamável, ele pega fogo, tá? Ele é combustível, ele pega fogo. Aí esse hidrogênio tá lá, aí eles dão uma descarga, né, uma faísca, esse hidrogênio pega fogo, aí vai liberar energia, e essa energia que vai fazer o carro andar. Tudo bem? Sim. Tá? Então, é aqui. Então, a formação, porque a gente tem substâncias simples se juntando para formar água. Aí deu aqui... Oi, Ana? Ah, não, desculpa, professora. Ah, tá. Só um barulho. Sem problema. Aí aqui, ó, o exercício ele está dizendo, ó, queremos descobrir a entalpia de 18 gramas de água. Falei assim, eita, mas como é que eu vou saber de 18 gramas de água? Lembra do nosso amiguinho mol? Sim. Que eu falo para vocês que a gente não pode esquecer dele? Então, a gente tem aqui... Não desse amiguinho não, professor. Ai, mas fazer o quê? Ele vai estar grudado em vocês sempre, gente. Sempre não, quase sempre. Então... Oh, meu Deus. Ele é um embuste, sabia? Hã? Ele é um embuste. Ele é um embuste? Ele não é amigo? Não. Oh, meu Deus, vamos lá. Então, vamos lá. A nossa amiguinha água, a fórmula dela não é H2O? Sim. Sim. Aí a gente tem lá na tabela periódica, é que isso aqui é exemplo, tá? Por isso que não tem o valor aqui. Se for exercício, eles dão um valor ou eles deixam a tabela periódica para vocês verem esses valores. Então, lá na tabela periódica, a gente tem que o valor do hidrogênio é 1. Aí, lá na tabela periódica, a gente também tem que o valor do oxigênio é 16. Quantos Hs a gente tem? 2. 2. Então, 1 vezes 2 deu 2. Aqui, no caso do oxigênio, não tem número nenhum, é o número 1 que está invisível. Então, 16 vezes 1, 16. Aí, a gente soma aqui, deu 18. Então, a gente vai ter 18 gramas em 1 mol. O exercício, ele não quer saber quanto de energia vai ter em 18 gramas de água? Uhum. Então, 18 gramas de água nada mais é do que 1 mol. Todo mundo concorda? Sim. Então, se a gente está vendo aqui que essa reação, ela formou 1 mol de água, ó. Então, quilojoule por mol, então eu já tenho o resultado. Então, em 18 gramas, eu vou ter essa quantidade de energia. Porque 18 gramas equivale a 1 mol.
tá? E se fossem 36 gramas de água? Seriam 2 mols. Seria... Mols ou mols? Mols. Tem as duas formas. Ah, tá bom. Tem as duas formas. Eu prefiro mols. É que moles fica bem esquisito. Fica mesmo. Parece aquele joguinho. Por favor, eu não entendi. Oi? Eu vou escrever aqui. Beleza. Então, a gente tem aqui que 1 mol são 18 gramas. Que foi o que a gente descobriu ali fazendo a nossa massa molar. A gente tem aqui que 1 mol são 18 gramas. Olha, tá até bonitinho escrevendo com o mouse aqui. Então, 1 mol são 18 gramas. O exercício, ele queria saber quanto de energia, queremos descobrir a entalpia de 18 gramas de água. Como a gente descobriu aqui, não é 1 mol? Sim. Então, significa que a gente descobriu quanto de energia tem em 18 gramas. Aí, Rafa, eu falei, 18 gramas é 1 mol. Então, a gente já sabe, tá aqui. Aí, eu quero saber em 36 gramas. Em 36 gramas. Aí, a Nayara e a Ana falaram assim, são 2 mols. Né? Porque 36 não é o dobro de 18? Então, significa que eu vou ter aqui 2 mols. Então, se 1 mol libera isso de energia, 2 mols vai liberar o dobro. Então 2 mols vai liberar menos 572? Isso. Entendeu, professor? Entendeu? E assim, gente, tudo isso tá misturado, né? Então, aqui, eu já estou falando de entalpia de formação e estou falando de entalpia de combustão junto. Oi. Pergunta, essa tá escrito aí embaixo, é determinado experimentalmente. Se, sei lá, a gente pegar uma coisa na natureza, pode ter uma variação disso? Alguma coisa na natureza, o quê? Uma outra substância? Não, tipo, se for as mesmas substâncias como fala? Com as mesmas coisas acontecendo, só que na natureza, pode ter alguma variação? Pode sim, por quê? O que acontece? Normalmente, quando eles fazem esse tipo de experimento, eles fazem num local fechado. Então, eles fazem num local fechado, onde não vai ter o quê? Não vai ter perda de energia para o ambiente. Então, eles fazem assim, eles fizeram uma reação no lugar fechado, aí a quantidade de energia, ela ficou toda armazenada aqui, ela não se perdeu para fora. Ela ficou toda armazenada aqui. Então, se a gente estiver no ambiente, a gente vai... Vamos pensar que a gente está esquentando água no fogo para fazer um café. Aí, isso daqui está aqui no ambiente, não está num lugar dentro de uma caixinha, isolada. Então, a gente vai esquentar a água, que ela vai pegar o calor do fogo, só que essa água, ela vai perder calor para o ambiente também. Sim. Então, o ambiente, ele acaba interferindo. Então, se fosse feito na natureza, sem ser no lugar fechado, ia ter perda. Então, por isso, professora, que quando, tipo, a água demora mais para ferver quando tá frio, isso, tipo, é real? Achei que era essa impressão. Não, é real. Por quê? O que acontece? A água está roubando o calor do fogo. E o ambiente está roubando o calor da água. Entendi. Nossa, achei que era essa impressão que tinha. Não. Aí vamos ver assim, dentro da panela de pressão, cozinha mais rápido ou cozinha mais devagar? Mais rápido. Mais rápido, porque aí com a tampa fechada, né? Então aí a pressão faz a temperatura aumentar também. E também não vai entrar a troca de calor lá dentro, né? Entendi, professor. Obrigada. De nada. Gente, dúvida até aqui? Não. Não, a gente tem 10 minutos, mas a gente tem 2 aulas amanhã, tá? Não se preocupa, não. Aí aqui a gente tem aquela reação anterior colocada no gráfico. Aí a mesma explicação que a gente deu na primeira, então a gente tem aqui. Deu negativo, né? Por isso que o gráfico, ele tá descendo. Aí a gente tem que substância simples é 0, a variação de entalpia aqui é menos 286,
e a água é X. Aí substitui na fórmula e a gente encontrou o valor da água. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falem, gente, por favor. Professor, isso daí já é outro ou a gente está fazendo o gráfico do mesmo? A gente está fazendo o gráfico desse aqui. Ah, tá bom. Então. Tá bom? Então, só para mostrar que, assim, toda reação a gente consegue colocar no gráfico e vice-versa. A gente pode pegar esse gráfico aqui e transformar na reação. É só pegar a flecha, aí coloca a flecha, aí quem está no bumbum da flecha é reagente, coloca atrás, e quem está no biquinho da flecha é produto, e coloca na frente. É pra gente deixar a flecha cair, né? De novo. Hã? E agora ela fica em pé. Isso aí, verdade. Certinho. Então, alguma dúvida, gente? Não. Faz um favor para mim, vocês colocam depois o número de chamada no chat? Tá bom. Que eu esqueci de pedir. Continuando. Esse daqui, se não der tempo da gente terminar hoje, a gente termina amanhã, porque a gente tem 2 aulas amanhã. Então, aqui a gente já está entrando em entalpia de combustão. Se eu estou falando de entalpia de combustão, significa que vai liberar energia sempre ou vai absorver energia sempre? O que vocês acham? Energia, a taxa de combustão acho que vai ficar negativo. Ela vai perder energia. Isotérmica. Isso. Então, gente, toda entalpia de combustão, a nossa variação vai ser negativa. Porque toda reação de combustão é exotérmica. Tá? É só pensar na fogueirinha, né? Esquentando essa bomba. Isso. Perfeito, perfeito. Então, sempre vai ser negativo. Então, tá aqui. Aí, aqui a gente tem um comparativo. Esse tipo de exemplo aqui, gente, cai no Enem, que é uma beleza. O Enem adora fazer esse tipo de comparação. Tá? Então, aí aqui tá dizendo assim. Alguém pode ler para mim? Só o exemplo, não precisa ler essa parte aqui de cima. Posso ler? Pode. Exemplo 1. Considerando 2 combustíveis líquidos usados em veículos automotivos, observe na tabela a seguir alguma de suas propriedades físicas, além de suas entalpias de combustão. Isso. Então, é assim. Eles deram 2 combustíveis para a gente. Deu etanol, que é o álcool comum que a gente tem, que a gente compra lá no posto de combustível para abastecer o carro, e aqui a gasolina. Tá? Quais são as propriedades físicas que eles deram para a gente? Eles deram a massa molar, né, que pegou aqui a fórmula, o C2H6O, aí calculou e achou isso daqui. Então, 1 mol de etanol pesa 46 gramas. Tranquilo até aqui? Sim. Aí aqui da gasolina, que é C8H18, que é a fórmula da gasolina, aí também calculou e achou a massa molar aqui, que é 114 gramas por mol, ou seja, 1 mol pesa 114 gramas. Além disso, aí outra propriedade física. Ele deu quem? A densidade. Por isso, gente, que eu falo que química a gente não esquece. Assim, não é que a gente não esquece, a gente não pode esquecer. O que a gente aprendeu lá no primeiro bimestre, de concentração, densidade, isso e aquilo, olha a densidade aparecendo aqui pra gente, ó. A gente vai usar o conhecimento que a gente aprendeu de densidade lá no primeiro bimestre aqui. Porque a gente vai precisar, tá? Aí, o que eles deram aqui pra gente? Que 1 mol de álcool, ao ser queimado, libera essa quantidade de energia. 1 mol de gasolina, ao ser queimada, libera essa quantidade de energia. Alguma dúvida aqui nessa tabela? Não. Não? Então tá. Aí agora já analisamos a tabela. Você pode ler aqui embaixo, Ana, o que ele quer? Sim. Com base nesses dados, é possível comparar as energias liberadas na queima de volumes iguais dos combustíveis. Acompanhe os cálculos a seguir para 1 litro de cada combustível. Tá. Agora eu não vou entrar no cálculo, eu vou entrar amanhã. Então,
Então, eu vou conversar a respeito disso com vocês, porque falta pouquinho tempo. Então, é assim, vocês já ouviram falar que tem gente que prefere usar gasolina do que álcool no carro? Sim, meu pai. Seu pai prefere usar gasolina, por quê, Ana? Era o contrário, gente. Ele fala que ó, roda mais, é alguma coisa do tipo. Isso, o seu pai tá certo, porque roda mais. Então, na realidade, tem tudo a ver com isso aqui, ó. Tem tudo a ver com isso daqui. É porque, Fala. professora, então, no caso, o etanol ou o álcool, eles, como fala, evaporam muito rápido, né? Qualquer coisa que esquenta eles vão embora? Não, É isso? não é. A gente vai fazer essa conta amanhã. Eu não vou fazer hoje porque não vai dar tempo. Então vamos conversar. A gente vai fazer essa conta aqui amanhã e vai descobrir que aqui eu tô falando, ó, 1 litro. Então vai usar 1 litro de álcool e 1 litro de gasolina. Então vai usar o mesmo volume. Aí, se a gente pega e enche o tanque do carro, carros iguais, carros iguais que consomem a mesma coisa. A gente enche um tanque com álcool e outro a gente enche com gasolina. Então, de acordo com o valor energético que cada combustível tem, um acaba gerando mais energia. Então, assim, vai ter o mesmo volume, vão consumir o mesmo volume, só que vai liberar mais energia. Liberando mais energia significa o quê? Que ele consegue andar mais tempo. Então, a gasolina esquenta mais? Libera mais energia. Se a gente consumir usar, né, a mesma quantidade de combustível, de álcool e de gasolina, a gasolina, ela faz com que a gente ande mais. Entendi. Tá? Mas a gente vai fazer a conta amanhã. Então, aqui, a gasolina e o álcool. Aí a gente vai ver. Já estou falando que é a gasolina, e a gasolina mesmo. Mas, dependendo do valor, o pai de alguém, de algum de vocês, faz conta para saber entre o preço da gasolina e do álcool, qual dos dois ele vai usar para colocar no carro? Sim, meu pai sempre faz. Fora o pai da Ana. Alguém mais já viu? Já percebeu? O meu também faz, professora. Acho que ele faz, tipo, ele não faz conta, ele faz um cálculo de cabeça mesmo, sabe? Um cálculo de cabeça? Sou eu que sou de humanas nesse cálculo. E aqui os meninos, vamos falar com os meninos aqui. Então, deixa eu ver aqui. A gente tem o Gabriel, a gente tem o Lucas, a gente tem o Rafa. Então, aqui, as meninas, não que vocês não possam falar, meninas, vocês podem. Mas aí com os meninos. Meninos, imagino que vocês adoram carro, né? Sim, sim. Né? Vocês já se viram vendo isso, né, do carro? Se vai usar gasolina, se vai usar álcool? Assim, eu acho que quando o carro tá falhando, assim, meu pai optou em colocar aquela gasolina aditivada, sabe, para limpar o motor. Entendi. Porque a gasolina aditivada, ela tem uns aditivos mesmo, né, que acabam limpando o motor, porque assim, dependendo da gasolina, do combustível que a gente coloca, vai sujando, né, o carro, o motor do carro. Aí colocando a gasolina aditivada, ela limpa. Então, às vezes tem a gasolina que ela tem, eu vou falar um termo meio estranho, tem octanagem. Então, quanto mais octanagem, assim, mais energia vai liberar, então vai ser melhor para o carro. Já deu horário, só vou falar uma coisinha. Então, assim, a gente faz uma conta que a gente pega o valor do álcool, o preço mesmo, o valor do álcool e divide pelo preço da gasolina. A gente pega o preço do álcool e divide pelo preço da gasolina, tá? Se esse valor, ele der 0,7, que é 70%, der 0,7 ou mais, aí compensa usar álcool.
Se dividir o preço do álcool pelo preço da gasolina e der um valor menor do que 0,7, então não compensa colocar álcool. Por quê? Porque o álcool está mais caro, né? Ele vai rodar menos do que se a gente usar a gasolina. Porque assim, a gente vai pagar mais no álcool do que na gasolina. Deu para entender o que eu falei? Não, né? Eu fiquei confusa. Deu para entender? Então, a gente vai conversar a respeito disso amanhã. Gente, se vocês já quiserem, podem pegar lá no Google Class a matéria, tá bom? Tá. Então, gente, beijo até amanhã, que vocês têm aula agora, né? Então, Sim. beijo. Beijo, Tchau. professora. Até Tchau. amanhã. Obrigada. Tchau. Tchau, professora. Tchau, meu lindo. Vou colocar a presença agora. Hoje é dia 6. Vou colocar presença. Trinta e seis, 9, 2, 35.